E aí, Neandertal, beleza, cara? O que você tá fazendo aí, cara? Pô, Sapiens, tô tentando acender uma fogueira aqui, cara. Ah, pode crer. Então, cara, o pessoal tá fechando um bonde, cara, pra gente poder ir pra um lugar muito maneiro, cara. O pessoal falou que o lugar lá, cara, tem umas florestas, tem vários bichos maneiros, tem umas onça pintada, cara, tem uns rio grandão, cara, que parece mar, tá ligado? Então, bora pra lá, cara? Não, não, Sapiens, valeu. Não sou muito chegado em clima tropical, não. Bem-vindos ao Arqueocast, Arqueologia na Podosfera Brasileira. Eu me chamo Diego Scherweberick e nesse episódio nós vamos falar sobre mitologia grega e as guerreiras amazonas. Não, não é isso? Ah tá, é sobre a Amazônia, episódio errado, desculpa gente. Olá, eu sou a Júlia, beiradeira preta e estudante de arqueologia na Amazônia. Eu sou Carla Moreira e há um tempo atrás eu achava que a arqueologia da Amazônia era restrita ao estado do Amazonas. No episódio de hoje, como vocês viram no título, nós vamos falar sobre a arqueologia da Amazônia, explicar um pouquinho sobre o que é a Amazônia e um pouquinho sobre a arqueologia que é feita na Amazônia. E no episódio de hoje a gente tem como convidada Júlia Monteiro, do estado de Rondônia. Bom dia, Júlia. Se apresenta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer. E aí, galera, eu me chamo Júlia Monteiro. Sou estudante do 7º período de Arqueologia na Universidade Federal de Rondônia. Atualmente sou estagiária no Museu da Memória Rondoniense. Faço parte do GEPAM, que é o Grupo de Pesquisas de Arqueologia Amazônica, na linha de pesquisa de musealização da arqueologia, experiências e perspectivas para gestão, preservação e extroversão patrimonial. Sou voluntária no projeto de extensão de Arqueologia de Comunidades, da professora Silvana Zussi, e voluntária nas atividades desenvolvidas na Reserva Técnica do Departamento de Arqueologia. E, por fim, sou vice-presidente da Executiva Nacional de Estudantes e uma das administradoras do canal de arqueologia chamado Arqueologia na Amazônia no YouTube. E eu estou aqui para compartilhar minha experiência de estudante de arqueologia na Amazônia e um pouco sobre essa ciência que é estudada na Amazônia. Meu sonho é ter esse Lattes, entendeu? Ainda na graduação. Nós que estamos começando, nós estamos no 3º período, a gente ainda tem muita coisa para... Sim, muito chão para caminhar ainda. Exatamente, muito caminho ainda. E hoje, aproveitando que a gente está recebendo aqui a Júlia, né, que é lá de Rondônia, faz arqueologia na Unir. Júlia, conta um pouco pra gente como que é fazer arqueologia na Unir. Então, Carla, é maravilhoso estudar na Amazônia, você aprende muita coisa você aprende sobre a sua cultura e faz um resgate cultural, né? E o curso de arqueologia aqui, ele tem apenas 11 anos, e ele tem um foco, ele é direcionado para estudar arqueologia amazônica, mas também estudamos arqueologia brasileira. Atualmente a gente conta com 2 laboratórios, a gente tem reserva técnica, nós temos centro de documentação e de pesquisas arqueológicas. E vale ressaltar que o nosso acervo do centro de documentação, ele é formado por parte da biblioteca particular da antropóloga Beth Meggers e do professor André Penin, saudoso pelos meus veteranos, e nós também temos documentações oriundas de atividades de ensino, pesquisa e extensão do departamento e alguns vieram através de doações. Eu posso perceber que a arqueologia aí em Rondônia, ela tem uma questão bem forte, né, ligada à Amazônia, tipo, na tua faculdade. Então, na área de didática de ensino, a gente estuda a Amazônia inteira, mas as pesquisas em si realizadas aqui são feitas de sítios arqueológicos do estado de Rondônia. Pra gente se encaminhar para o nosso tema do nosso episódio, como você ouvinte pode ver aí no título, Arqueologia da Amazônia, a gente primeiro tem que falar um pouquinho assim sobre o que é a Amazônia, né? Ela é um estado, ela é uma floresta, ela é só árvore, densa vegetação contínua durante toda a Amazônia. O que é a Amazônia? Né? Como que a gente pode, né, dizer o que é a Amazônia para o nosso ouvinte?
até certo pouco tempo atrás, eu tinha uma visão, de certa forma, muito preconceituosa, limitada, diria eu, de que a arqueologia na Amazônia é do estado do Amazonas, sabe? E aí, conforme eu fui lendo textos sobre, e aí eu via, nossa, é Peru, não sei o quê, tipo, países fora, sabe? Tipo, Colômbia. exterior, sabe? Colômbia. E eu ficava, tipo, meu Deus, sabe? E aí Guiana que a minha Francesa. cabeça... É aí que minha cabeça começou a, tipo, a sair de uma caixa. Eu acho que é por isso que eu também gosto muito de cursos de humanas, sabe? Porque a gente sempre acha que a gente sabe as coisas e quando vê, abre um pouco mais, sabe? Tem uma grande novidade. Sim, uma grande novidade que já tá aí há séculos, sabe? Mas é interessante, porque assim, a Amazônia, a gente tem a Amazônia brasileira, mas a gente tem a Amazônia internacional, que está espalhada por vários países, inclusive o Brasil. A gente tem, acho que tem mais de 60% da Amazônia é brasileira. A gente tem a maior parte dela. Ela não é só vegetação, não é só árvores. Ela é composta também por outros tipos de ambiente, como alguns cerrados, alguns campos alagados, terra firme. E as florestas. As florestas é só uma parte dessa grande coisa que a gente chama de Amazônia, né? Isso mesmo, gostei de ver que vocês estão inteirados, né? Porque muitas pessoas entendem a Amazônia como apenas a região norte do Brasil, né? Mas a Amazônia, ela se estende a outros países. Então, no caso aqui, nós estudamos a Amazônia por inteira, né? Tanto brasileira como a Amazônia internacional. E aí isso é interessante, né? Porque a gente pensa na arqueologia, pensando na arqueologia, você tem a arqueologia que é feita no Brasil, que ela tem os fomentos de pesquisa de origem brasileira, e você tem uma forma de fazer arqueologia brasileira, que acaba, é o que vem das faculdades, é o que vem das universidades e dos grandes centros de pesquisa brasileiro. Mas a Amazônia, ela é internacional. Então, a arqueologia brasileira, a arqueologia amazônica brasileira, ela tem que dialogar com uma arqueologia amazônica feita na Colômbia, feita no Peru, né? Então é interessante porque é uma coisa que é internacional na arqueologia também, já que ela é internacional na floresta amazônica, no bioma amazônico, né? Ela está relacionada ao bioma amazônico brasileiro, né? Mas quando a gente estuda a arqueologia da Amazônia brasileira, a gente estuda apenas essa região que está dentro do Brasil, quando é direcionado. Até por questões também de legislação e também vocês não podem do nada pular a cerca e ir pro outro lado fazer escavação ou pesquisa e no outro lado sem autorização, né? Você tem todo um trâmite de questões internacionais, né? Mas é interessante destacar isso porque a gente tem essas divisões políticas hoje, mas os povos que viviam aí antes da gente chegar, dos portugueses chegarem aqui ou dos espanhóis chegarem pelos Andes, aí não existia esse tipo de fronteira. Esses povos circulavam sob outros tipos de fronteira e talvez nem existisse uma fronteira tão definida como tem hoje, né? Com certeza não havia, né? E aí isso deve ser, de alguma forma, algum desafio para vocês fazerem a arqueologia aí, né? Porque às vezes você pode descobrir alguma coisa aqui no território brasileiro, mas que é de algum... e que tem também vestígio do outro lado do país. Parte da história contado numa área internacional, né? A mesma história de um mesmo povo que é contada de maneiras diferentes, pode talvez ser contada de maneiras diferentes, porque uma parte dessa história ficou de um lado dessa linha imaginária que a gente diz como fronteira brasileira, Brasil-Peru, Brasil-Colômbia, por exemplo, né? Sim, ainda mais aqui, que o meu estado, né, o estado que eu moro, ele é fronteira com a Bolívia, e aqui ao lado nós temos o Acre, que também faz fronteira com a Bolívia e com o Peru. E acredito que muitos materiais que são encontrados deste lado da fronteira, na fronteira brasileira, possam existir do outro lado da fronteira. Não posso afirmar isso, mas acredito que sim. A probabilidade é alta, né? Com certeza, esses materiais eles devem coexistir nesses espaços. Voltando um pouco ao que eu falei, né, dessa minha visão preconceituosa, é interessante quando a gente pensa em Amazônia, que muitos estudiosos, a noção que a gente tinha de Amazônia se mudou muito, né, conforme o tempo foi passando. Existe uma época em que se acreditava que a Amazônia era um paraíso perdido, como Atlanta, como Caminho para Eldorado, Cidade Perdida de Z, que até existe uma lenda, né, ou que ela era um lugar inóspito. E a gente tem autores até arqueólogos, né, que defendem isso, como a Beth Meggers, que defendia que na Amazônia não era meio que um paraíso ilusório, que seria um lugar meio que inabitado.
E quando ela foi confrontada até com vestígios arqueológicos que tinham na Amazônia, ela fala que isso seria uma população que veio dos Andes, mas que não teria conseguido sobreviver na floresta amazônica. Muito louco isso, né, cara? Tipo, hoje em dia a gente já não tem mais essa percepção, e, tipo, ela já foi refutada e tudo mais, mas existe isso, né? É uma visão um tanto um evolucionismo social, talvez, onde as condições. E também um determinismo ambiental, né? Onde aí na Amazônia não oferecesse condições para surgimento de grandes populações, densidade populacional alta. Quando aparece isso, a explicação é que veio de fora e chegou aqui e se deu mal. Então são as visões bem deturpadas que hoje em dia não tem mais espaço na academia, e basta você dar uma pesquisada na internet que você vai ver um mundo de notícias sobre cidades no Xingu, geoglifos espalhados por um monte de lugar. Então tem muita coisa. Então, alguns arqueólogos citam em seus trabalhos, né, que durante o século XVI haviam cerca de 8 a 10 milhões de pessoas circulando nessa região, né, de vários grupos étnicos, e que essa região foi uma grande área de dispersão de culturas desde o fim do Pleistoceno, e a gente tem pesquisas que estimam, né, que já haviam ocupações em torno de 12 mil anos atrás por grupos de caçadores-coletores. Aí, para complementar essas informações, nós temos o trabalho da Ana Roosevelt, né, no sítio da Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, numa cidade próxima de Santarém, no estado do Pará, que apresentam pinturas rupestres com datações em torno de 11.200 anos a 12 mil anos. E aqui, no estado de Rondônia, tem o sítio Garbim, que apresenta a Terra Preta com uma datação bem antiga, registrada de 7.740 anos, sabe? Então, falar que não existiam pessoas, né, nesse período aqui atualmente é contraditório, né? Porque nós temos datações, nós temos números para confirmar tudo isso. É um discurso que não se sustenta com base na evidência científica. Sim, sim. E nós temos aqui materiais, nós temos as cerâmicas, né, os vasos, os fragmentos de cerâmica, que alguns apresentam datações de 3.000 anos, 4.000 anos. Então, a gente falar que não existiam pessoas aqui nesse período, né, e são trabalhos assim de cerâmicas demais, né? lindos. São trabalhos lindos que vocês precisam ver. A cerâmica marajoara, tipo, eu acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Antes de a gente chegar nesse conhecimento que a gente tem hoje sobre a Amazônia, e que cada vez aumenta, não foi sempre assim, né? Como a gente já veio falando, e a gente pode regredir um pouquinho mais nesse histórico, né, das pesquisas na Amazônia, e falar um pouquinho sobre esse histórico de pesquisas, onde as primeiras pesquisas que começaram a ter na Amazônia não eram exatamente de caráter arqueológico, né, mas foi ainda durante o Império, no século XIX, meados do século XIX. A instituição assim, principal, né, que conduziu e estimulou essas pesquisas na Amazônia foi o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi criado pelo Império Brasileiro, e ele tinha uma missão de tentar resgatar um pouco da história brasileira, justamente no esforço da construção da identidade nacional, que era muito necessária depois da proclamação da independência, né? Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele surge nesse contexto, né, dessa necessidade da criação da identidade brasileira. Se antes a gente era colônia de Portugal, e agora o olhar colonizador era de Portugal para o Brasil, agora o olhar colonizador era do Império em direção ao interior do país. Então, essas abordagens, às vezes, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, elas eram recheadas de etnocentrismo, de determinismo social, determinismo ambiental,
né? Eram visões bem diferentes da que a gente tem hoje na arqueologia. E essas primeiras pesquisas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiros, elas não eram no âmbito da arqueologia específico, né? Era na antropologia e na geologia principalmente, embora outras áreas de estudos também fossem contempladas. Mas a antropologia e a geologia foram as mais relevantes no estudo da Amazônia ainda no século XIX. E é interessante porque a antropologia e a geologia são áreas assim, que são muito importantes para a arqueologia, né? Foram e são muito importantes para a arqueologia. Todas essas pesquisas elas serviram depois para os trabalhos arqueológicos que foram se sucedendo, passando pela Beth Meggers, passando pelo Julian Stewart, Elman Service e outros nomes que ainda tinham essa visão tipicamente evolucionista, meio reducionista do que era a Amazônia e hoje essas visões foram quase que completamente deixadas de lado, né? E é interessante que isso é muito recente, né? A partir de 1970 que essa abordagem muda, né? É muito, muito recente. Eu acho que essa época aí que você falou, Diego, século XIX, que era a famosa época dos naturalistas, né? Que você mandava os naturalistas pro interior do Brasil e daí eles iam e estudavam a região. Como foi com a Amazônia, que é o Emílio Gold, né? Que tem até o museu hoje, que tem todo eu ia falar arsenal. Qual que é o nome da palavra? Tem um arsenal de conhecimento. Acervo. Acervo, isso. Que tem todo um acervo da época em que ele estudou, né? Tipo, o museu é pra isso, né? Também tem vários trabalhos do Eurico Miller nesse período. Esse arqueólogo, ele trabalhou muito aqui em Rondônia, no caso, o Eurico Miller. Mas assim, falando sobre a arqueologia mesmo na Amazônia, né? Os estudos arqueológicos na Amazônia, eles começaram com a equipe da Beth Meggers, né? Que aí veio o Pronapa, o Pronapaba, né? Que eles fizeram levantamentos arqueológicos aqui na Amazônia e pelo Brasil. E na verdade, nesse período em que eles atuavam, né, na época do Pronapa e Pronapaba, eles se preocupavam mais em registrar esses sítios arqueológicos aqui. É o que a gente chama de histórico-culturalismo, né? Isso. A corrente teórica, né, histórico-culturalista da arqueologia, que anos depois ela foi rebatida, né, pela corrente teórica do processualismo, né, que foi quando os arqueólogos eles se aproximaram de outras ciências, né, e foi quando também a antropologia ela se inseriu, né, foi ganhando espaço dentro da arqueologia e que os trabalhos arqueológicos, de certa forma, eles passaram a ser um pouco mais humanizados, digamos assim. No histórico-culturalismo ela era muito classificatória, ela buscava, né, muito mais classificar e dizer, aqui encontramos isso, buscar o fóssil guia, que seria, a gente fala fóssil guia, a galera talvez não entenda, mas o fóssil guia seria tipo uma típica cerâmica que mostra que é determinado povo, determinada fase, então você procura esses elementos, esses fósseis guias, e o histórico-culturalismo era muito isso, era classificar. Isso, e foi a partir daí que nasceu, né? Nasceram os termos, as fases e as tradições arqueológicas, de cerâmicas arqueológicas, né? São trabalhos importantíssimos, essa questão da classificação, de você tentar fazer um mapa dessas coisas cronologicamente, com distribuição espacial, mas o histórico-culturalismo ele meio que parava aí, e o processualismo ele vai um pouco além, ele usa isso também, né? Mas aí ele traz outros elementos de outras ciências e ele engrandece mais esse trabalho classificatório que tinha, propondo outras coisas, né? Verdade. Gente, é uma impressão minha ou a arqueologia na Amazônia ela tá muito ligada à etnologia? Também. Eu acho que aí deve ser o berço né, pra isso, né, cara? Por conta de tantos povos que tem aí, né? A etnologia, pra quem não sabe, me corrijam se eu estiver errada, mas é quando você, a partir da pesquisa arqueológica, você busca com populações atuais as respostas pros achados arqueológicos. Aí, no caso, é etnoarqueologia, né? Nesse caso, isso, né? etnoarqueologia. Que aí você busca nos povos atuais, povos existentes, ou então que pelo menos tem algum tipo de registro histórico deles, e aí você tenta entender, mapear aquela cultura, né? Você tenta transpor um pouco isso para algum povo do passado que não existe mais, ao qual você não tem acesso a certos elementos da sua cultura, porque se perderam, porque aquele povo já não existe mais. Na Amazônia isso deve ser bem interessante, né? Mas também tem estudos de etnoarqueologia com povos vivos. Essa área da arqueologia, não falo assim com pleno domínio, porque minha linha de pesquisa é outra, mas a etnoarqueologia, ela está aproximada à antropologia. A etnologia, ela é um estudo
né, que estuda os fatos e os documentos levantados pela etnografia, que estão inseridas na linha de antropologia cultural e social. E a partir dessas informações levantadas, eles analisam e fazem comparações de culturas e civilizações. No caso, a etnografia, ela é um método que é utilizado pela antropologia e utilizado na arqueologia para fazer todo esse trabalho. Mas assim, vamos resumir o que é arqueologia amazônica, né? Para deixar claro para os ouvintes e para vocês. Então, no caso, vou explicar por partes. O que é arqueologia? A arqueologia é a ciência que estuda vestígios de presença humana. Esses vestígios podem ser antigos ou recentes. E esses estudos, eles têm como objetivo compreender a construção da humanidade através desses vestígios, que são os vestígios materiais. E a arqueologia amazônica, ela tem como objetivo entender as mudanças que aconteceram ao longo do tempo nessa região e como alguns costumes permaneceram e no modo de vida de alguns grupos que ainda são grupos vivos e que ocupam esses espaços, porque nós temos comunidades indígenas que são em cima de sítios arqueológicos. Existem vestígios de ocupações pré-históricas e de contato. O que é contato? Podemos considerar como contato o momento em que esses povos tradicionais amazônicos tiveram contato com os colonizadores, né? Que eles vieram entrando pela bacia amazônica e foram se dispersando por aqui e colonizando esses espaços e ocupando. E esse contato ele gerava uma alteração, às vezes, em alguns elementos da cultura desses povos que existiam aqui, né? E aí você consegue no vestígio material encontrar esses elementos. Essas pessoas que viviam na Amazônia e vivem na Amazônia hoje, esses povos que a arqueologia estuda na Amazônia, eles vieram de algum lugar. Como é que a gente explica esse povoamento na Amazônia? Quais são, né, as ideias que tem para explicar isso? Para a gente falar de ocupação na Amazônia, a gente vai falar de ocupação na América do Sul. Para falar de ocupação na América do Sul, vai falar de ocupação na América do Norte e toda a América no geral. Aí a gente recorre a algumas explicações que são aventadas sobre a chegada dos humanos na América, e a mais conhecida e a que tem mais aceitação dentro da academia, inclusive, é a chegada dos humanos na América pelo Estreito de Bering, que na época da Era do Gelo, há 14 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, havia uma ponte de gelo praticamente ali, porque o nível do mar era mais baixo por conta da Era do Gelo, então as pessoas teriam passado por ali. Então você tem pessoas que propõem travessia pelo Pacífico, onde os povos teriam saído ali da região perto da Austrália, aquelas ilhas que tem tudo ali, atravessado pelo Pacífico. Outras também falam sobre a chegada dos humanos na América diretamente da África, atravessando o Atlântico. Você tem várias teorias, né? Mas a mais aceita, indiscutivelmente, é a da chegada pelo Estreito de Bering. Esse povo chegou nas Américas e eles foram adentrando para dentro do continente. Ela vai meio que descendo todo o território, né? Até chegar aqui na América do Sul. Se eu não me engano, de acordo com as minhas pesquisas, as datações eram de que o homem teria passado pelo Estreito de Bering há cerca de 20 mil anos atrás e chegado aqui na América do Sul há cerca de 14 mil anos atrás. Então, só dentro aqui do continente americano, ele teria demorado cerca de 6 mil anos nessa caminhada. A gente tem alguns sítios arqueológicos aqui nas Américas que tem datações entre 10 e 15 mil anos atrás, que são assim, os principais sítios que ajudam a explicar essa chegada dos homens nas Américas, que é o sítio Taina na Venezuela. Se eu não li errado, se eu não estou pronunciando errado, Taina na Venezuela. O Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, aqui no Brasil. O Abrigo Santa Helena, também no Brasil. E o Monte Verde, no Chile. Todos esses sítios eles têm datas entre 10 mil anos e 15 mil anos atrás, que são os principais sítios para explicar, né, a chegada dos homens aqui nas Américas, né, na América do Sul, mais especificamente. E esse povo em algum momento chegou na Amazônia, então esse povo veio de onde? Veio dali. Eles não saíram da Atlântida perdida, eles não saíram de nenhum outro lugar, eles vieram dali como vieram todos os outros humanos das Américas.
Tem teorias, né, que falam que essas ocupações da Amazônia, as pessoas que ocuparam a Amazônia vieram dos Andes, peruanos, bolivianos, e foram ocupando esses espaços aqui dentro da Amazônia. Alguns falam que foi para fugir do frio, e se eu não me engano, tem essa teoria, ela é citada nos trabalhos da Beth. É interessante, porque com certeza as pessoas circularam bastante por aí, né? Então, você pensar que possam ter vindo pelos Andes e talvez ter vindo também por outros lugares também, não vindo de um único ponto, né? Sim, sim. A coisa nunca é simples assim, né? De você chegar e dizer, vieram por aqui, a solução está aqui nesse lugar. Geralmente a coisa é mais complexa, você tem ocupações vários detalhes, simultâneas. nuances. Exatamente. Agora nós estamos falando dessas ocupações dessa forma, né? São dados que nós temos até hoje, né? 16 de julho de 2020. Mas quem sabe daqui a um mês não surjam outras datações, outras informações, outros trabalhos, novos trabalhos falando sobre isso, né? E que tudo isso que a gente esteja conversando aqui seja refutado em uma publicação. É muito louco a gente Exatamente. determinar um período, né, que isso aconteceu, sendo que a arqueologia é uma ciência que ela é constante. Então, de anos em anos, meses em meses, semanas, a gente tem atualizações de trabalhos aí que mostram que o buraco é mais embaixo, digamos assim, né? Exatamente. É a magia da ciência, né? Ela tem a capacidade de se refutar. Isso. Quando a gente pensa nessas teorias também, a gente tem, por exemplo, lá do tronco linguístico tupi, que teria sido originado ali na região da Amazônia e teriam descido colonizando todo o litoral brasileiro, digamos assim. E se percebeu isso a partir da colonização, quando os portugueses começaram a relatar que a língua deles eram muito semelhantes, sabe? Eram meio que aparentadas, como eles chamam. Muito interessante, né, cara? Tipo, isso é só uma teoria, existem outras. Ela é uma teoria bem importante, né, pra gente entender um pouco sobre dispersão dessa população indígena. E não é só de vestígios que a gente considera pré-históricos que se tem a ocupação amazônica, né? Tipo, você também tem, por exemplo, o ciclo da borracha, que eu imagino que tenha marcado bastante o território, porque foi meio que uma leva de pessoas muito forte, né? Tipo, em busca dessa industrialização, de emprego. Eu acredito que tenha influenciado também, sabe? E você deve encontrar muitos vestígios arqueológicos disso, sabe? O ciclo da borracha aqui na Amazônia, ele está relacionado diretamente com a migração de várias pessoas do país, principalmente os nordestinos, vieram para cá, ocuparam bastante essa região e também está relacionado diretamente na criação, né, e na ocupação aqui do estado de Rondônia e com a criação da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É interessante. Então, pra gente pensar, então, a gente pensa a ocupação da Amazônia. Então, você pensa desde 15 mil anos atrás, as chegadas dos primeiros homens nas Américas. O pessoal chegou, aí você pega todos esses registros arqueológicos que você vai encontrando, e aí com datas de 10 mil anos, 7 mil anos atrás, 5 mil anos, aí você vai se aproximando, você tem os sítios com mostras do contato com o europeu que acabava de chegar aqui, né, depois de 1500, e a gente chega até essa ocupação por conta do ciclo da borracha, a ocupação por conta da construção da ferrovia, a ocupação por conta das linhas telegráficas, e isso tudo pode ser lido através da lente da arqueologia para poder estar explicando um pouco dessa história da Amazônia, né? E quando você pensa em Amazônia, em vestígio arqueológico, você tem que ter em mente que vão ser vários tipos. É muito abrangente os tipos de vestígios que você vai encontrar. Um que me chamou bastante atenção é Sambaqui, porque pra mim, eu sempre tive uma visão muito forte de que Sambaqui você só encontra no litoral, né? E aí, com os meus estudos, eu fui descobrir que existe um Sambaqui até em Rondônia, Júlia, que chama Castelo... Monte Castelo. Monte Castelo, isso. Sambaqui de Monte Castelo.
Eu achei muito louco, sabe? Tipo, como que, sabe? Que pra gente é uma coisa muito ligada à praia. A sambaqui, pra quem não sabe, é como se fosse montes artificiais, ou então você junta muito material que o homem deposita ali, chegando a formar pequenos montículos, ou então até montes bem grandes de vários metros de altura. E ali você encontra geralmente conchas, né, de bivalves e coisas parecidas. Aí ali dentro você encontra muita coisa, às vezes cerâmica, enterramento. Então, ou seja, é uma construção feita por mãos humanas, né? E bizarro, né? Porque ela, durante muito tempo, antigamente, né? Ela era questionada se era natural ou se era uma formação humana. E aí hoje a gente sabe, né? Mas até um pouco tempo atrás as pessoas achavam que aquilo é... Isso, uma coisa que é indiscutível hoje em dia, há um tempo atrás era, tipo, uma coisa que gerava dúvida, sabe? Como isso fala muito com o que a Júlia falou lá atrás, sabe? Quem sabe daqui a 20 anos, 30 anos, 100 anos, um mês a gente vai descobrir coisas que hoje a gente acha tão óbvio, ou tipo, não, óbvio que isso daí não é. E aí daqui a tanto tempo você vê que não, é uma coisa totalmente diferente, sabe? Na Amazônia você tem muitos tipos de registros diferentes. Assim como você encontra em qualquer lugar do mundo vários tipos de registros, né? Você encontra líticos, que são pedras lascadas ou polidas. Você tem o registro rupestre, que são pinturas rupestres ou gravuras. Você tem a cerâmica, você tem os contextos funerários, né? Você tem os sinais de domesticação de plantas e animais. Mas aí no caso da Amazônia você tem alguns tipos de vestígios arqueológicos que são mais... específicos, né, da área. mais específicos da Amazônia, são bem mais importantes para você entender a Amazônia, como a Terra Preta de Índio, que a gente chegou a citar no início do episódio, mas a gente não explicou o que é e acho interessante a gente pontuar. A gente tem os geoglifos do Acre, Rondônia, Bolívia, também é um tipo de geoglifo muito específico dessa região. E um outro vestígio também que é muito interessante, que é a questão do manejo florestal e a distribuição de certas espécies que são importantes para o homem. Essa distribuição, ela não é natural. Essa distribuição dessas espécies dentro da floresta, ela não é natural. Ela é consequência da presença humana na Amazônia. Então, você tem uns registros que são bem específicos da Amazônia, né? Mas a Terra Preta, o que seria, assim, a Terra Preta? A Terra Preta, ela é uma terra, né? Preta. A preta. Pronto, acabou. Né? Mas Valeu. na verdade a gente chama de terra preta indígena, né? Tem estudos que falam assim, é uma área, né, de pesquisa que ainda está começando, né? Que ainda está iniciando, principalmente aqui em Rondônia. Tem alguns trabalhos já publicados, mas assim, a gente pode considerar que terra preta, ela é formada por restos orgânicos, sabe, de ocupações. Por exemplo, as pessoas comiam e depositavam os seus restos dos seus alimentos e é todo um processo químico, sabe? O que eu acho interessante da Terra Preta é que ela é uma parada muito fértil, né? Tipo, ela é um pedaço de terra muito fértil, uma terra preta muito fértil, e que aparentemente ela foi feita acidentalmente, digamos assim, pelos índios. Não acidentalmente, mas sem eles perceberem que estavam fazendo a partir do acúmulo de lixo, né, de matéria orgânica, fazendo com que ela ficasse muito fértil. E com o tempo, vocês já têm estudos que perceberam isso, de que eles começaram a produzir propositalmente, sabe, para plantar mesmo. A gente chama de compostagem hoje, né? É verdade, um termo chique hoje é compostagem, mas eles já faziam isso há 6.000 anos atrás, né? Isso, até eles perceberem que aquela terra era fértil. Aliás, quando eles perceberam que aquela terra era fértil, eles passaram a domesticar plantas e cultivar. Isso está bem relacionado aos povos, né, que eram considerados nômades. Um outro registro também que é muito interessante da arqueologia amazônica é você pensar a própria floresta amazônica como um vestígio arqueológico por conta da dispersão, né, de certas espécies de árvores e plantas que eram interessantes para os homens, e essa dispersão você consegue perceber que tem uma porcentagem maior dessas árvores mais próximas dos rios. Você percebe que a própria composição da floresta ela seria resultado da interferência humana. Isso mostra que a Amazônia ela não é aquele inferno verde retratado pela Beth Megras, onde tinha meia dúzia de pessoas. Não, ela era densamente povoada e esse adensamento era tão grande que isso influenciou na própria dispersão das espécies de plantas. Então você pensa na própria floresta como um vestígio arqueológico, né?
E aqui nós temos matas primárias e secundárias, né? As primárias são as naturais e as secundárias são ambientes que tiveram contato, né? Que esses povos tiveram contato. Aí já está inserido, se insere, né, os estudos de arqueologia de paisagem, os estudos de arqueobotânica, os estudos de etnoarqueologia. São, acho que quase todas as linhas, né, de pesquisa estudam a paisagem, a modificação de paisagem, porque, para mim, a paisagem é um documento. Sim, né? sem dúvida. A paisagem é um documento e é uma fonte de extração de informações para você entender por que aquele material, por que usar aquele espaço. Então, a partir disso, né, a gente consegue entender como funcionavam os sistemas e até mesmo a dispersão desses grupos em uma área, em uma região, né? Então, é muito bacana assim, essa perspectiva de paisagem aqui na Amazônia. O que vocês falaram agora me lembrou um pouco até dos geoglifos, no sentido que eles estariam ligados com essa superocupação da Amazônia, né? Então, sobre os geoglifos, né, tem vários aqui na Amazônia, mas como nós temos os geoglifos, nós temos as valas, né, que tem trabalhos que falam que essas valas serviam como barricadas para guerras e também temos as estradas, né, mas no caso dos geoglifos... Os geoglifos e as estradas seriam diferentes, então, né? Sim, são diferentes. Geoglifos são imagens que dá pra gente enxergar somente do alto. E esses geoglifos aí no Acre, Rondônia, aí na Amazônia, eles geralmente são formas geométricas, diferente, por exemplo, dos geoglifos de Nazca, que são pássaros ou macacos, umas coisas assim. Esses geoglifos aí, eles geralmente são círculos, quadrados com círculos dentro, né? São geralmente nesse tipo de estilo. Sim. Isso é o que a gente sabe até agora, mas aí o que o desmatamento nos reserva, né? Quem sabe? Isso mesmo. Essa questão do geoglifo, inclusive, ela mostra uma questão muito contraditória, porque a gente está tendo acesso a esse tanto de geoglifo, tem mais de 500 catalogados, se eu não me engano, por conta de quê? Do desmatamento para agropecuária. Sim. Então desmata, aparece o geoglifo. Você passa de avião lá em cima, você fala, opa, achei um sítio arqueológico. E aí o próprio desmatamento evidencia o geoglifo, mas a pecuária, a agropecuária que vai ser feita ali destrói o sítio. Sim. E próximos aos geoglifos tem sítios arqueológicos, gente. Tem registros de ocupação próximos a esse espaço. Se eu não me engano, alguns tem até bem próximo em cima, assim. Isso é muito bacana, né? Porque você vê que tá tudo interligado, né? E nesses geoglifos é interessante porque a princípio se pensava que dentro do geoglifo era como se fosse uma paliçada e dentro do geoglifo as pessoas ficariam ali dentro, habitando ali dentro. Mas as evidências não são disso. As evidências dentro do sítio arqueológico, dentro do geoglifo, desculpa, você quase não tem materialidade que sustenta uma afirmação de que ali as pessoas viviam dentro desse geoglifo, dentro daquela área. Parecia que era uma área talvez para algum tipo de encontro, algum tipo de atividade, não para uma moradia em si. Então, nós já falamos de geoglifos, de terra preta, mas assim, os materiais que são mais encontrados aqui na Amazônia são as cerâmicas e os materiais líticos. Nós também temos trabalho de etnoarqueologia, que trabalham com práticas mortuárias, estruturas funerárias do Alto Madeira e também com grupos indígenas. Convido vocês a conhecerem o site do Departamento de Arqueologia, que tem vários trabalhos lá, vários TCCs, várias pesquisas que já aconteceram e tem algumas pesquisas que estão em andamento no departamento. Aqui nós também temos um trabalho de arqueologia histórica, nós temos gravuras e artes rupestres, temos trabalhos de análise de terra preta sobre o sítio Garbinho, o sítio Donza e o sítio Santa Paula, e futuramente vai sair também um trabalho sobre terra preta do sítio Donza, né, mas acredito que seja para 2021, final de 2021, mas tem vários trabalhos em andamento. Temos estudo de arqueobotânica, bioarqueologia, zooarqueologia, trabalhos de urnas funerárias, de contextos funerários assim. Então, quando a gente fala de Amazônia, né, estudos na Amazônia, se for para a gente discutir cada tópico, teríamos que ter vários programas para falar sobre isso e fica até a proposta, né, para vocês convidarem realmente especialistas assim para conversarem com vocês e mostrarem essa gama de pesquisas que nós temos aqui na região norte do Brasil.
Não, mas bacana, mas você deu uma pincelada sobre esses outros tipos de registros, né, de vestígios que se encontram também na Amazônia, né? É bem interessante. E se for de fato parar para olhar cada um deles, assim, é muito pano para manga, é vários episódios que dá para se fazer e é interessante sim a gente poder depois estar tratando mais a fundo, né, com essas linhas de pesquisas, de repente com outras pessoas também, é uma ideia bem interessante. Chegamos ao final de mais um episódio e você pode nos acompanhar através do Twitter, @arqueopodcast, ou do nosso Instagram, @arqueocast. E em toda primeira terça-feira do mês há o lançamento de novos episódios. Eles são disponíveis através do Spotify, YouTube ou Anchor.